Imagina viver com metade do seu cérebro. Parece ficção científica, mas garanto que é uma realidade. Incrível! Sério! Como é possível que alguém possa funcionar normalmente com apenas meio cérebro? Sempre pensei que cada parte fosse fundamental. Exatamente isso que é fascinante. O cérebro tem uma capacidade assombrosa que chamamos de neuroplasticidade, a habilidade de se reorganizar formando novas conexões nervosas, e assim compensar a função perdida. Em alguns casos, quando uma parte do cérebro está danificada ou é removida, a outra parte pode assumir algumas de suas funções. Então, poderíamos dizer que o cérebro é como uma esponja que se adapta às circunstâncias? Dê-me um exemplo concreto, por favor. Pense nos casos de hemisferectomia, um procedimento cirúrgico no qual se remove metade do cérebro. Geralmente é realizado em crianças pequenas que sofrem de epilepsias severas que não respondem a outros tratamentos. Apesar da perda de um hemisfério completo, essas crianças, com o tempo, podem recuperar muitas de suas funções motoras, de linguagem e até cognitivas. Impressionante! Mas, como é possível que um único hemisfério possa assumir tantas funções? Que funções são mais afetadas? Depende muito da idade do paciente e do hemisfério que é removido. Quanto mais jovem for o paciente, maior será a plasticidade cerebral e melhor será a recuperação. Por exemplo, se o hemisfério esquerdo for removido, que geralmente controla a linguagem e a lógica, a pessoa pode ter dificuldades iniciais com a fala, mas o hemisfério direito pode eventualmente compensar algumas dessas funções. E o que acontece com as funções motoras? Perde a mobilidade de um lado do corpo? Geralmente sim. O hemisfério controla o lado oposto do corpo. Então, se o hemisfério direito for removido, pode haver fraqueza ou paralisia no lado esquerdo. No entanto, com terapia física intensiva, muitos pacientes conseguem recuperar certo grau de mobilidade. Existem diferenças significativas se a hemisferectomia é realizada no hemisfério direito em comparação com o esquerdo? Absolutamente. Como eu comentava, o hemisfério esquerdo geralmente está mais envolvido na linguagem, no raciocínio lógico e no processamento sequencial, enquanto o hemisfério direito está mais relacionado à percepção espacial, ao reconhecimento de rostos, à criatividade e ao processamento emocional. Portanto, as consequências da remoção de cada hemisfério podem ser distintas. Entendo. Então, uma pessoa que vive com meio cérebro pode levar uma vida relativamente normal? Relativamente é a palavra-chave. Definitivamente existem limitações, mas a adaptação do cérebro é surpreendente. Muitos pacientes podem andar, falar, ler, escrever e até frequentar a escola. No entanto, é importante ter em mente que podem persistir desafios em áreas como a coordenação motora fina, a atenção, a memória e as habilidades sociais. E quanto à inteligência? É afetada significativamente? A inteligência pode ser afetada, mas não necessariamente de maneira drástica. O quociente de inteligência pode diminuir, mas muitos pacientes ainda podem funcionar em um nível intelectual dentro da faixa normal ou limítrofe. Além disso, é importante lembrar que a inteligência é um conceito complexo e multifacetado que não depende unicamente da quantidade de tecido cerebral. Existem outros casos além da hemisferectomia que demonstrem a capacidade de adaptação do cérebro? Com certeza! Pensemos em pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, um traumatismo crânioencefálico ou tumores cerebrais. Em muitos desses casos, o cérebro pode se reorganizar para compensar as áreas danificadas. Também existem estudos sobre pessoas que nascem com malformações cerebrais, como a genesia do corpo caloso, que é a ausência do tecido que conecta os dois hemisférios. Apesar dessa ausência, muitas dessas pessoas podem levar uma vida normal ou quase normal. Isso significa que o corpo caloso não é tão importante como pensávamos? Eu não diria isso. O corpo caloso facilita a comunicação entre os dois hemisférios cerebrais e desempenha um papel importante na coordenação das funções cognitivas. No entanto, em alguns casos, o cérebro pode encontrar outras vias para compensar sua ausência. Tudo isso me leva a pensar nos limites da neuroplasticidade. Até onde pode chegar a capacidade de adaptação do cérebro? Essa é uma pergunta muito interessante e ainda não temos uma resposta definitiva. Sabemos que a neuroplasticidade é maior na infância, mas também sabemos que o cérebro adulto pode continuar se reorganizando ao longo de toda a vida. Os limites da neuroplasticidade dependem de muitos fatores, como a idade, a extensão do dano cerebral, a causa do dano, a genética e o ambiente. E quanto à pesquisa neste campo? Que avanços estão sendo alcançados? A pesquisa em neuroplasticidade é um campo muito ativo e promissor.
Estão sendo desenvolvidas novas terapias que buscam estimular a neuroplasticidade e melhorar a recuperação após um dano cerebral. Por exemplo, estão sendo utilizadas técnicas de estimulação cerebral não invasiva, como a estimulação magnética transcraniana e a estimulação por corrente direta, para modular a atividade cerebral e promover a reorganização neuronal. Quão acessíveis são essas terapias aqui na América Latina? Infelizmente, ainda não são tão acessíveis como gostaríamos. O custo dessas terapias pode ser elevado e a disponibilidade de profissionais capacitados pode ser limitada em alguns países. No entanto, estão sendo realizados esforços para aumentar o acesso a essas terapias e para formar mais profissionais neste campo. Há algo mais que devemos saber sobre este tema? Parece-me importante ressaltar que cada caso é único e que a recuperação após um dano cerebral pode ser muito variável. Não existe uma fórmula mágica para a recuperação, e é fundamental contar com uma equipe multidisciplinar de profissionais, incluindo médicos, terapeutas físicos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e psicólogos. Que tema fascinante! Deixa-me a pensar no quão incrivelmente adaptável é o nosso cérebro. Agora entendo melhor por que algumas pessoas podem viver com meio cérebro e ainda ter uma vida plena. Sim, a neuroplasticidade é um testemunho da resiliência do corpo humano. Esperamos que esta informação tenha sido útil e que o tenha inspirado a aprender mais sobre este tema. Se gostou deste vídeo, clique em gostar. E se quiser continuar a explorar temas fascinantes como este, subscreva o nosso canal. Deixe os seus comentários abaixo. Que outros temas gostaria que explorássemos? E não se esqueça de partilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até a próxima, exploradores!